Som. Agora sim. Boa noite. Você está feliz nessa noite? Está feliz? Eu espero que sim. Eu estou muito feliz nós estamos muito felizes de estarmos aqui, cultuando ao Senhor, mas mais do que isso também, iniciando, né, um novo projeto, algo que foi nos delegado. Eu estou vendo algumas carinhas diferentes, então eu me sinto na obrigação de brevemente me apresentar rapidamente. Meu nome é Guilherme, junto com o JP, estão pedindo para eu levantar. Viu por que eu gosto do negocinho? Porque eu abaixo a mão aqui. Mas, junto com o JP, minha esposa Thaís, e com a esposa do JP, a Valentine, nós estamos agora liderando aqui o Sinergia Wave, né? Que é nosso Ministério de Jovens. Estamos voltando, depois de um tempo parado, né? Nós estamos voltando. E, para mim, é um motivo de muita alegria estar ministrando essa primeira mensagem aqui nessa noite. E eu queria, de primeira mão, lhe agradecer por você estar aqui, por você confiar nesta igreja e também confiar em nós, por que não, para iniciar esse novo desafio. E nós vamos estar falando aqui no decorrer dessa ministração, mas nós contamos muito com vocês para esse novo projeto. E eu também estou feliz, mais ainda do que tudo isso que eu falei para vocês, eu também estou feliz pelo tema que nós vamos tratar durante um tempo. Nós não sabemos ao certo por quanto tempo nós vamos falar sobre coisas novas. Na verdade, é tudo novo para a gente. Tem sido tudo novo, tem sido muito novo para mim. Aos que já me conhecem parcialmente um pouco, que eu pude conversar, nós chegamos a essa igreja há pouco tempo. E nós viemos de uma outra igreja, de uma outra denominação, lá em São José dos Campos, onde nós lideramos Ministério de Jovens e Adolescentes durante 6 anos. Então, para mim tem sido um grande desafio, tem sido tudo novo, mas como a palavra de Deus ela já nos orienta muito bem, nós precisamos descansar no Senhor. Colocar diante dele todas as nossas ansiedades, como já foi muito bem aqui colocado pelo Zé no momento da generosidade. E eu estou muito feliz de iniciar essa série quando eu conversei junto com o JP, né, de falar sobre coisas novas, né, foi algo que já estava no coração dele, foi algo que Deus foi falando no meu coração também, e nós decidimos tratar esse tema aí de maneira indefinida. Nós vamos ir falando coisas novas e falando coisas novas enquanto Deus mandar nós falarmos sobre coisas novas. Mas é muito interessante falar sobre coisas novas, porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus especialista em fazer coisas novas. Eu não sei se você tem ciência disso, eu creio que sim. Se você é um crente de longa data, você sabe disso. O nosso Deus é um Deus especialista em fazer coisas novas. Eu queria rapidamente voltar à história com você e lembrá-los que ele é um Deus que criou o mundo pelo poder da sua palavra. E eu queria lembrá-los também que não havia nada. A terra era sem forma e vazia, se você bem lembra o que está escrito lá em Gênesis, e ele criou algo novo do nada. Olha só, nosso Deus ele é incrível. Ele cria algo novo do nada, o homem pecou e nós conhecemos muito bem a história, e o pecado foi avançando na humanidade, mas Deus falou, não, ainda vou fazer algo novo, eu preciso me reconciliar com esse povo. Então Deus chama Abraão, lá em Gênesis, um dos patriarcas, um homem idólatra, lá de Ur dos Caldeus, e Deus faz algo novo na vida de Abraão. Deus o chama para fazer dele uma grande nação. Dessa grande nação haveria Israel, e Deus faz grandes coisas novas através da nação de Israel. Mas Deus nunca abandona o propósito de fazer algo novo, uma nova aliança com o seu povo. E aí nós sabemos aquilo que o Velho Testamento vai apontar, por um Cristo cumpridor de uma nova aliança, de algo novo. E é mais ou menos isso que nós vamos falar durante esse período
em que nós estivermos tratando sobre coisas novas. Nós vamos aqui expor alguns textos durante esses cultos de jovens a respeito do Evangelho de Mateus. Eu não sei se você tem essa ciência, mas o Evangelho de Mateus, ele é escrito pelo discípulo Mateus. Ele não é o primeiro evangelho de ordem cronológica. O livro de Marcos é o primeiro evangelho, mas o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele tem uma particularidade muito interessante. Mateus escreve esse evangelho para um público específico, e esse público específico é o povo judeu, é o povo ao qual ele era de nacionalidade. Ele escreve o evangelho para o seu povo, com o interesse exatamente de mostrar um Jesus cumpridor das promessas e daquelas profecias que já haviam ali no Velho Testamento. Então esse é o propósito de Mateus, mostrar um Jesus, mostrar uma nova aliança, um Jesus que cumpre, um Jesus judeu e que cumpre aquilo que havia dito lá nos profetas e no Velho Testamento, aquilo que o Velho Testamento aponta para nós. Então essa é a ideia geral do Evangelho de Mateus. É óbvio que é mais profunda ainda do que isso, e não cabe tempo aqui para a gente expor tantos detalhes, mas de uma maneira geral é isso. E nessa noite o texto que eu vou trabalhar com vocês, ainda mais pensando que nós estamos vivendo um momento novo também, algo diferente nesse ministério. Depois de 2 anos parados, Deus nos dá a oportunidade de um novo começo. Essa série que nós vamos abrir hoje, Coisas Novas, de certa forma, é possível a gente fazer essa analogia. As coisas novas descritas ali no Evangelho de Mateus, ao qual Mateus está mostrando para o leitor, mas também para nós que estamos recomeçando algo. Eu gostaria de lembrá-los mais uma vez que o nosso Deus, ele é um Deus de novos começos. O nosso Deus é um Deus que cria coisas novas. E eu particularmente, eu evito seguir e acompanhar pessoas que têm o hábito de dizer: fulano não tem jeito, ou para esse problema não há solução. Sabe por quê? Porque eu acredito num Deus de recomeços. Eu acredito num Deus que faz coisa nova onde ninguém acredita, onde ninguém vê que há possibilidade de ter algo novo. O nosso Deus tem a capacidade de transformar e mudar. Então, é por isso que nós falamos com tanta certeza, nós cristãos, que nós cremos num Deus do impossível, num Deus de milagres e num Deus que faz coisas novas. O texto que eu quero trabalhar nessa noite com você está lá em Mateus, capítulo 9, dos versículos 14 ao 17. Eles vão colocar ali para a gente. Se você vai abrir aí na sua Bíblia, a gente está usando a versão NAA, ok? NAA é a versão, mas vai projetar ali para vocês. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão os dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Eu gostaria que você fechasse seus olhos um minutinho. Pai querido, Pai amado, nesse momento nós lhe rendemos graças e lhe agradecemos pela oportunidade, Pai, que temos de expor a Tua palavra, de falarmos um pouquinho mais da Tua palavra, de cultuarmos ao Senhor, de entoarmos louvores
a esse Deus criador e maravilhoso que nós servimos. Nesse momento, Pai, eu peço ao Senhor, usa-me como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Eu sou pecador, eu sou falho e eu preciso de Ti, Pai. Que nesse momento, assim como João Batista disse, Pai, que eu diminua, Pai, para que o Senhor possa crescer nesse lugar. Fale aos nossos corações, Pai. Fale aos corações dos meus irmãos, assim como o Senhor tem falado ao meu, através desse texto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A minha ministração nessa noite, ela vai ser bem simples. Rapidamente eu vou comentar com vocês a respeito desse texto. Eu dividi ele em 3 pedaços, o meu comentário. Depois eu farei algumas considerações bíblicas e teológicas. E por último eu farei algumas aplicações. Essas aplicações têm a ver com a minha vida, com a sua vida e para o ministério de uma forma geral. Essa vai ser a estrutura, tá? E eu peço a você a gentileza de você me acompanhar aqui. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Se você puder evitar levantar nesse momento, para que a gente não perca nada daquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração nessa noite. Eu prometo, sim, prometo, que eu serei o mais rápido que eu conseguir, ok? Nós acabamos de ler um texto muito conhecido e muito utilizado, principalmente o finalzinho desse, a gente chama de perícope ou pedaço de texto que nós recortamos aí para expor para vocês, mas esse pedacinho final aí que fala a respeito dos odres, é muito utilizado, né? É um texto muito conhecido, mas eu quero começar com você ali, desde a parte anterior, para que a gente consiga entender tudo o que está sendo falado aqui. Então, eu dividi esses 4 versículos em 3 grupos em que eu vou comentar com vocês, e o primeiro eu separei como a pergunta sobre o jejum. Versículo 14, a pergunta sobre o jejum. Vamos lá, versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Então aqui, os discípulos de João fizeram uma pergunta a Jesus, o porquê que os discípulos de Jesus não jejuavam, mas eles jejuavam. Basicamente é isso. Os discípulos de João e os fariseus, eles jejuavam regularmente. Aqui não tem nada de errado no que eles faziam. Existia algo regular. Então, se você voltar lá em Levítico 16 ou Levítico 23, nós vamos ver que era um costume do povo judeu fazer um jejum de forma recorrente, anual, no tempo da expiação, ou festa da expiação, que era da remissão dos pecados. Então, era um momento onde eles jejuavam. Só que depois, os fariseus, que é uma corrente teológica judaica, ou uma seita judaica, como você preferir, eles vão criar isso como um costume de jejuar de maneira mais recorrente, às vezes 2 vezes por semana. E os discípulos de João, e aqui esses discípulos de João citados nesse versículo 14, são os discípulos de João Batista. Aquele mesmo que pré-anunciava a vinda de Jesus, ele tinha os seus discípulos e os seus seguidores. E eles eram muito piedosos e muito espirituais, e eles tinham como hábito o jejum. Talvez eu use essa palavra, eu não sei se é costumeiro para vocês, mas eu uso com recorrência a palavra piedade. Mas quando eu uso essa palavra, eu não estou falando de piedade no sentido de ter dó de alguém, mas piedade de uma vida de espiritualidade, porque esse é o sentido dessa palavra no contexto cristão, no contexto religioso de uma forma geral. Então, os discípulos de Jesus, eles tinham essa piedade muito profunda, e os costumes judaicos, eles procuravam cumprir também. Então, eles cumpriam basicamente um ritual judaico e depois um ritual farisaico como costume. Como muitas vezes nós também vamos ter o hábito, muitas pessoas têm o hábito de jejuar para ter uma proximidade maior, ouvir mais a voz do Espírito Santo. Então, isso é muito comum. João, embora muito fiel ao Senhor, provavelmente ele adotava essa disciplina. Seus discípulos, então, eles estranhavam, porque o estilo de Jesus, porque, como nós percebemos muito bem nos textos bíblicos, os discípulos pareciam gostar bastante de uma mesa, de comer, de beber. Era um costume ali. E as pessoas que olhavam aquilo, nossa, mas a gente jejua, a gente cumpre os rituais judaicos, e eles estão sempre
sempre quando a gente os encontra, eles estão comendo ou bebendo. Então isso gera um certo incômodo, né? E é muito interessante isso aqui. Alguém aqui tem irmão de sangue? Quem tem irmão? Algumas pessoas, e tem bastante filho único aqui também, né? Igual a minha esposa, que é filha única. Mas eu não sei vocês, eu acho que eu já comentei com alguns, eu tenho 4 irmãos, né? Sou eu e mais 4. Eu sou o segundo, então tenho um mais velho de 34 anos, aí eu sou o segundo, e eu tenho depois mais 2 irmãs e mais o caçula, o Pedro, é isso. Todos já são maiores, mais de 18 anos. Mas se você cresceu com o seu irmão, brincou, jogou bola, como a gente adora, né, olhar para o nosso irmão e falar, nossa, por que ele pode fazer tal coisa e eu não posso fazer? Né? Aí já começaram a rir porque é verdade. A gente adora olhar o outro. Na escola também, por que fulano pode fazer tal coisa eu não posso? Por que fulano pode, sei lá, ir no banheiro 10 vezes e quando eu peço para a professora, algo do tipo? Como nós nos incomodamos com talvez benefícios que nós julgamos de terceiros, né? Ou não, quando não é benefício também. Mas como nós temos esse incômodo, assim, de maneira bem simples, é isso que está acontecendo aqui. Eles estavam incomodados. Só que aqui, eu quero trazer um entendimento para nós. O que está em jogo aqui não é simplesmente só um incômodo por aquilo que eles estavam fazendo. Aqui, existia uma piedade externa, uma espiritualidade externa, um ritualismo. Ou seja, eles estavam tentando de alguma forma, como era uma prática dos fariseus, medir a espiritualidade por práticas visíveis. Ao verem os discípulos de Jesus comendo e bebendo, eles ficavam escandalizados. Então, basicamente, eles estavam medindo o nível de espiritualidade dos discípulos de Jesus e comparando com os seus. Olha, eu jejuo, eu oro mais, olha, eles só comem, então eu sou mais espiritual. E, vamos ser sinceros, isso acontece até em 2025. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Muitas vezes nós achamos que quem levanta muito a mão no momento da adoração é mais espiritual que o irmãozinho que está quietinho. Muitas vezes nós vamos ter esse tipo de pensamento, mas isso são apenas espiritualidade externa. Isso não mostra a espiritualidade genuína do coração. Isso não mostra o nível de proximidade e de intimidade que aquela pessoa tem com Cristo. Vocês não concordam comigo? E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Eles estão medindo o nível de espiritualidade. O problema aqui não era o jejum em si, mas a tentativa de medir esses níveis de espirituais externos. Agora eu quero continuar. Meu segundo ponto aqui, desse texto, eu separei como a presença do noivo, que é no versículo 15, a presença do noivo. Você pode ler aí comigo, versículo 15. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Aí então eles vão ter que jejuar, eles vão ter para onde correr, basicamente é isso. É muito interessante como Jesus, isso aqui não acontece só aqui, mas em vários outros textos, como Jesus, ele recebe uma pergunta e parece que ele responde com uma coisa que não tem nada a ver com a pergunta. Eu não sei se vocês percebem isso. Ele foi perguntado sobre o jejum e ele dá uma resposta sobre casamento, né? A princípio, né, nada a ver uma coisa com a outra, mas nós vamos perceber que sim, tem muito a ver. Jesus, ele, como eu gosto sempre de falar, ele não dava ponto sem nó. Tudo que ele fazia era intencional. E uma das coisas que eu gosto muito, que o pastor Vicente sempre fala, e que eu também sempre gosto de dizer, é nós olharmos para Jesus na intencionalidade de Jesus. Essa é uma das coisas que mais me admira, fora muitas outras, mas a intencionalidade de Jesus me chama a atenção. Tudo que ele faz tem uma intenção muito profunda, e a intenção, obviamente, naquele momento, que as pessoas o enxergassem como o Messias e o Salvador. Então, aqui, olha só que interessante. Jesus, ele vai usar uma metáfora de casamento para responder essa pergunta sobre jejum. E é muito interessante porque no contexto judaico também, casamento é tempo de festa. Eu não sei se você sabe,
O casamento judaico, ele durava em torno de uns 7 dias. Quem já casou aqui? Aqui ninguém aqui casou, né? Só eu e a Thaís. Eu ia perguntar uma pergunta, né, que não faz sentido. Acho que ninguém aqui casou. Eu e a Thaís, agora o JP casou há 2 semanas. Eu fico pensando... Eu fico pensando nos gastos. Para fazer... Vocês vão casar. Eu profetizo sobre vocês casamentos lindos, maravilhosos, relacionamentos saudáveis. Amém? Amém? Ó, o pessoal, olha, a Rebeca levantou na hora para receber. Isso aí, eu creio nisso. Eu creio em casamentos abençoados. Porque é isso, olha, eu já saindo aqui, mas eu preciso falar. A igreja é isso, meus irmãos. O ministério de infância abençoado, com o ministério de adolescência abençoado, juventude, para depois famílias abençoadas e tementes ao Senhor. Isso é uma igreja saudável, e é isso que nós estamos vivendo. Agora voltando aqui, mas não saindo muito, porque eu estou falando de casamento, né? Mas Jesus usa uma metáfora de casamento. E por que eu estava falando disso? Lembrei, porque gasta muito em casamento. Gasta muito em casamento. E assim, você vai fazer qualquer festa, você fala que é casamento, eles triplicam o valor. E isso é comum, faz parte do mercado, ok? Então já é para vocês que estão pretendendo namorar, noivar, já guardem dinheiro. Tá? Quem quer comprar alguma coisa, já guarda dinheiro, meu irmão. Esquece ficar saindo para passear, Outback, essas coisas. Guarda dinheiro, poupa, gente. Vocês vão lembrar disso aqui, ó. Que dia que é hoje? Nem sei, ó. Dia 19/9/2025. Guardem dinheiro. Meu irmão tá namorando, Pedro, é o mais caçula, né? Ele tá namorando, ele é estudante de Direito, já tá no 4º ano, e ele guardando dinheiro. Guilherme, tem que guardar dinheiro porque tá tudo muito caro. É uma verdade, a gente tem que falar a verdade. Então guardem dinheiro, mas agora voltando, no casamento judaico, ainda bem que não é o nosso, né? São 7 dias. Gastava-se muito dinheiro, muito recurso. Porque para o judeu, não que para nós não seja, mas era tempo de festa, de muita festa. Em contrapartida, o jejum, ele era um momento de contrição. O jejum, ele era um momento de humilhação, um momento de reconhecimento, um momento de entender, cara, eu sou pecador e eu preciso de Deus. Então era um momento de autoanálise de como estava a sua vida. Isso no contexto judaico e também, de certo modo, é para nós também. Quando nós jejuamos, de certa forma, é para que nós estejamos mais atentos à voz do Espírito, para que a gente reconheça cada vez mais que somos pecadores. Então, perceba o contraste que Jesus faz aqui. Festa, humilhação, contrição. Então Jesus, ele faz essa separação para mostrar o que era o jejum ali na sua resposta e o que os discípulos estavam vivendo naquele momento. Jesus aqui também para nós, ele se auto-identifica aqui como noivo. Ele mostra para essas pessoas que ele é o noivo, o Deus que veio habitar no meio do povo, conforme já havia sido pré-anunciado lá nos livros proféticos de Isaías. Você vai encontrar isso em Isaías 62, você vai encontrar também no livro de Oséias, capítulo 2. Então Jesus agora se coloca também como noivo. Então ele faz o contraste entre o jejum e o casamento, ok? Que aqueles discípulos, eles estavam agora com o noivo, no momento de festa, e por isso que eles não jejuavam. Não tinha por que eles viverem no momento de jejum naquele momento, mas ele deixa um alerta aqui também, que no entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, então eles vão jejuar. Aqui Jesus também, além de se identificar como aquele que é o cumpridor da nova aliança, aquele que ia restaurar todas as coisas, ele também anuncia, o noivo vai ser tirado, e ele faz uma outra referência para nós, que é a referência de cruz. Algo iria acontecer com Jesus, Jesus morreria e nós sabemos, então sim, a partir dali eles teriam que jejuar novamente. Agora, dando continuidade, minha terceira divisão aqui do texto, eu defini como o remendo e os odres, ok? Ali para vocês, o remendo e os odres, vamos lá? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem
o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Aqui Jesus, eu juntei o versículo 15 e o 16, porque basicamente Jesus, de uma forma geral, ele está falando da mesma coisa. Ele usa duas metáforas, basicamente para falar o mesmo sentido. O pano novo em roupa velha, obviamente o rasgo seria maior. No tempo de Jesus, as roupas não tinham a mesma qualidade e tecnologia de hoje. Inside, cupom 10%, é Insider, né? Não estamos recebendo nada, infelizmente. Mas não tinha aquela tecnologia Insider nas roupas, ou outras tecnologias de roupa, né? As roupas, elas estragavam com muita facilidade. Remendar uma roupa era algo praticamente impensável, ou, de certo modo, a pessoa era muito tola por fazer isso. Se ela pegasse um tecido novo e colocasse numa roupa velha, ela ia se romper facilmente, não fazia sentido. E o vinho novo é a parte mais interessante para mim, porque eu fui no museu do MASP, que fala, né? Fica ali perto de Campinas, é um museu excelente, que um dia talvez a gente possa se reunir, galera, e ir lá, por que não? Mas é um museu que tem muitos artigos da época de Jesus, e lá tem um odre, e basicamente, para quem não sabe, o odre, ele é um recipiente, acho que essa é a palavra correta, ele é um recipiente feito de material de animal, couro, acho que tem de estômago também, né? O próprio estômago do animal pode ser usado como o odre, e obviamente que fazia o tratamento no couro ou na pele ali do animal, se lacrava ele e colocava o odre ali. O vinho, especificamente, ele fermenta e ele expande. Então, quando o odre expandia, se o odre ele fosse muito velho, ele se rompia, estourava, e você perdia todo o vinho. Então, o que acontece ali? Precisava ser um odre novo para receber um vinho novo. Se fosse um vinho mais velho, já não tinha tanto problema, porque a fermentação ela já foi praticamente 100% finalizada. Eu acho que é isso, né? Para quem entende de bebida, eu acho que o conceito é mais ou menos isso. Então, basicamente, é isso que Jesus está falando aqui. Então, as duas metáforas, elas têm um sentido parecido, de você trazer coisas novas em coisas velhas. Isso geralmente não dá certo. Trazer uma nova mentalidade, um novo pensamento, e tentar colocar numa mentalidade velha, não vai dar certo. Vai romper, vai dar problema, vai dar briga, enfim. E aqui, obviamente, Jesus está olhando para aquela mentalidade farisaica, ritualística, totalmente mística, e Jesus, ele é a nova aliança, ele trazia algo novo para nós, ele trazia um conceito novo, ele trazia um reino novo, o reino dos céus, e o reino que Jesus trazia, não cabia numa mentalidade antiga, não cabia numa mentalidade que estava preocupada mais com o jejum, do que estar com o noivo, pessoalmente, e conhecendo mais dele, junto com ele, ouvindo a voz dele. Então essa mentalidade antiga não se encaixava dentro do novo que Jesus estava trazendo. Basicamente, esse é o conceito. Feito toda essa explicação, eu quero trazer para vocês alguns pontos importantes, que de certo modo, eu já até coloquei aqui parcialmente, mas o que nós percebemos nesse texto é que a verdadeira religião não é feita de ritos externos, nem remendos na vida antiga. Jesus, ele não veio para reforçar um sistema religioso aparente. Jesus veio para renovar o nosso coração pela graça. O propósito de Jesus ali naquele momento não era trazer um remendo. O propósito de Jesus não era remendar a cultura farisaica ou judaica, ali fazer apenas ajustes. Ele veio trazer algo novo, do zero. Remendos não encaixavam ali. Ele queria algo novo, um coração genuinamente transformado,
um coração genuinamente quebrantado e contrito. Não apenas um jejum que traga um externo de contrimento, mas de fato um coração quebrantado e contrito, como o próprio salmista, lá no Salmo 51, Davi vai dizer: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Era esse novo reino que Jesus estava trazendo, e não era apenas um remendo dentro da cultura religiosa daqueles homens. Como João Calvino, um dos pais reformadores, dizia: a verdadeira piedade é uma fé sincera unida a um temor reverente a Deus. A verdadeira espiritualidade ou piedade é uma fé sincera e unida a um temor reverente. Não uma reverência que eu olho e vejo, nossa, ele não entra com boné dentro da igreja, mas é um coração de fato reverente ao Senhor, que teme a Deus. Tudo isso aponta para uma nova aliança. Aquela aliança antiga se cumpre agora no noivo, como havia predito lá atrás. Então tudo isso aponta para uma nova aliança, não mais para uma lei externa, escrita em tábuas de pedra, mas uma lei agora escrita em nossos corações. Conforme nós vamos encontrar lá em Hebreus, no capítulo 8, vai falar muito isso. Agora, a lei que eu vou trazê-los é uma lei que será impressa nos corações deles. Não apenas uma lei escrita, mas algo no coração. Essa será a nova aliança. Jesus não é, meus irmãos, uma correção superficial a algo que deu errado, uma correção superficial da religião judaica ou de alguma religião. Ele é o fundamento de algo totalmente novo. Ele não veio corrigir uma reparação de um software, de um Windows. Não, ele é algo novo, que começa do zero, um fundamento novo. Esse é Cristo Jesus. E não cabia dentro daquela visão, mesmo de João Batista, que era um homem temente a Deus, mesmo naquela visão religiosa, não cabia aquilo que Jesus estava trazendo. Eu garanto para vocês que aquela visão religiosa não atravessaria os confins da terra e chegaria até nós. Precisava ser algo de fato novo, que Jesus trouxe e chegou até nós. A nova aliança é uma identificação muito forte que nós entendemos desse texto. Cristo inaugura algo radicalmente novo, não uma reforma antiga na aliança. Eu gosto muito de olhar para o Evangelho como algo radical, não uma política radical. Mas por que o Evangelho ele é algo radical? Porque ele gera uma transformação radical por completa na nossa vida. Paul Washer, quando ele escreve um grupo de livros que é A Volta ao Evangelho, se eu não me engano, traduzindo do inglês para o português, acho que é algo mais ou menos assim, ou Recuperando o Evangelho, ele fala exatamente isso. Ele fala: o Evangelho não é pela metade. O Evangelho, ou você vive o Evangelho, ou você não vive. Você não consegue viver o Evangelho pela metade. Não há transformação pela metade. Como o próprio Jesus vai dizer a Nicodemos, é necessário nascer de novo, ser uma nova criatura. É algo novo, meu irmão. Então é impossível um Evangelho mais ou menos. É impossível eu viver o Evangelho, as boas novas de Cristo, porque Evangelho é boas novas, uma mensagem de Cristo. É impossível eu viver pela metade. Não tem como eu viver dentro da igreja o Evangelho, o algo novo, e lá fora não viver. É impossível eu viver lá fora algo novo e aqui dentro não. É uma coisa só. Não tem o de dentro, o secular. É uma coisa só. A vida com Cristo é uma coisa só. É uma nova criatura. Eu nasci de novo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu acabei de adiantar um texto lá da frente, mas não tem problema. É algo novo, meu irmão. A minha vida profissional é algo novo. O meu relacionamento é algo novo. A minha família é algo novo. Eu dentro da igreja é algo novo. É um evangelho genuíno. E é essa a mensagem. E agora sim, 2 Coríntios,
capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O Evangelho é isso, meu. O Evangelho é isso. Pode passar um para mim, por favor? Pode passar um slide para mim, por favor? Isso, obrigado. Sproul, ou Robert Charles Sproul, ele é um teólogo e pastor americano, muito conhecido também. Ele fala a seguinte frase: o cristianismo não é um remendo religioso, nem prática de meio período. É uma vida totalmente nova em Cristo. Faça essa análise em sua vida. O terceiro ponto bíblico e teológico que eu trago para você nessa noite é um reino inaugurado. Em Cristo é inaugurado o seu reino. Jesus está ensinando que a sua presença ali, no texto que nós lemos, inaugura uma nova realidade espiritual. Aquilo que antes dependia de um sacerdote para ter a proximidade com Deus, em Cristo vai ser recuperado isso, a uma nova realidade espiritual. O vinho novo, ou o reino novo inaugurado, como você preferir, não pode ser guardado em odres velhos, ou seja, um sistema antigo de rituais. Já temos a presença de Deus agora, através do Espírito Santo, mas aguardamos a consumação total, quando o veremos face a face e viveremos a plenitude deste reino, como nós bem cantamos aqui, né, que nós aguardamos para ver novamente a face do Senhor. Cristo ali, naquele momento, estava inaugurando um reino. Obviamente ele sobe, mas ele não nos deixa sozinhos. Ele deixa o Consolador, o Espírito Santo, que hoje é aquele que nos auxilia, mas ele voltará. Nós temos agora o Espírito Santo, que é Deus e faz parte da Trindade, junto com nós. Parcialmente, nós já vivemos esse reino, não em sua plenitude, mas em breve esse dia voltará. E é por isso que nós continuamos servindo ao Senhor, e é por isso que nós vamos com o ID até os confins da terra, é por isso que nós nos reunimos como igreja, é por isso que nós cultuamos e vivemos isso aqui que nós vivemos, porque nós já estamos vivendo parte do reino dos céus na terra, e um dia todas as coisas vão se cumprir. Então, de uma forma geral, esses 4 versículos, e bem resumidamente, ele traz isso para nós, biblicamente, para as nossas vidas. E diante de tudo isso que foi exposto, eu gostaria de trazer algumas aplicações diretamente, embora eu já acabei fazendo algumas também, mas agora aplicações mais diretas para a minha vida, para a sua vida e para nós como ministério que está vivendo coisas novas. O primeiro é: examine a sua vida. A palavra de Deus, ela sempre vai apontar para que nós nos autoanalisemos. Você tem tentado usar Jesus como um remendo, entre aspas, em uma vida velha, ou tem recebido dele uma vida nova? Isso é muito interessante, porque eu acho maravilhoso quando eu olho as estatísticas de IBGE. Ao mesmo tempo me dá desespero, porque eu vejo que o cristianismo avança, mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos o mundo, quando nós olhamos as pessoas que se denominam cristãos, assusta, para ver o nível que as pessoas de fato vivem o Evangelho nos dias atuais. Usam meramente Jesus como um remendo em suas vidas, em seus rituais ou pensamentos acerca da espiritualidade. E muitas vezes usam Jesus como jargões e frases de efeito. Só Jesus na causa, né? Nós adoramos, e não tem problema usar, tá? Pode usar, mas de fato tem que ser Jesus na causa, né? Não só um jargão. E são tantas expressões que o mundo, até quem não teme a Deus, muitas vezes vai usar Jesus. Se você perguntar para as pessoas fora, não, eu acredito em Jesus. Jesus é legal. É engraçado que o próprio Jesus pergunta para os discípulos:
que as pessoas pensam de mim? Alguns dizem que tu és profeta, outros dizem que você é Elias, mas vocês, o que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Será que se Jesus fizesse essa pergunta para mim e para vocês, a nossa resposta seria essa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então que nós examinemos a nossa vida, no nosso cotidiano, na faculdade, no trabalho, seja lá onde for, na nossa casa, junto com os nossos pais, com os nossos familiares. Às vezes nós nem temos os nossos pais tementes ao Senhor. Pela misericórdia de Deus, a minha família toda hoje teme a Jesus. Isso é uma das coisas que mais me traz alegria. E eu tenho muitos amigos que não têm essa oportunidade que eu tenho, e eu oro, até amigos que não estão nessa igreja, da outra igreja que nós deixamos, eu deixei muitos amigos lá, continuam sendo nossos amigos. Eu continuo orando. Eu tenho um amigo muito próximo, que a mãe dele ainda não se converteu. E ele ora e a gente fala: cara, um dia ela vai se converter. Isso é um privilégio muito grande. Então perceba que até a gente que não tem os nossos familiares em Cristo, perceba a nossa responsabilidade de viver um evangelho genuíno, não um evangelho apenas de remendo. Então examinemos a nossa vida, porque muitas vezes nós pecamos nisso. Segunda aplicação que eu quero deixar para você é: alegre-se no noivo. A fé cristã não é luto religioso. Lembre-se disso. A fé cristã, ela não é luto religioso, mas festa na presença de Deus. Nossa espiritualidade precisa, meus irmãos, refletir alegria e gratidão ao Senhor. Isso aqui é muito interessante, porque ser cristão e temer ao Senhor não significa ser triste, não dar risada e não fazer coisas alegres e brincar. Não tem nada a ver com isso. Ao mesmo tempo, viver uma vida plenamente em Cristo também não significa que eu fico sorrindo igual o filme Sorria lá, sabe, de terror, né? Nada a ver, mas sabe, alguém que já assistiu esse filme? Eu gosto de filme de terror, desculpa se eu pisei na bola aqui no exemplo, mas basicamente vocês sabem qual que é o filme, né? A pessoa fica sorrindo lá o tempo todo. Não é viver aquilo, sabe, tá tudo péssimo e eu estou sorrindo. Não é isso. Eu gostaria que você lembrasse Paulo. Eu amo lembrar Paulo, principalmente nas suas cartas, que são denominadas cartas das prisões, como a carta aos Filipenses. O contexto dessa carta é muito interessante, porque Paulo está preso, ele está numa condição de prisão, sem recurso financeiro. Inclusive nessa carta ele agradece Filipenses, porque o povo de Filipenses, por financiar ele. E é uma carta que Paulo mais usa a expressão alegria. Olha só que interessante. O cara está preso, não tem nada de bom. Você olha, nossa, que legal, quero viver igual ele. Não tem nada de bom, mas ele usa inúmeras vezes a palavra alegria. Por quê? Será que Paulo vivia com sorrisão igual o filme Sorria? Não. Mas Paulo tinha uma satisfação em Cristo Jesus. E viver o evangelho genuinamente, conhecer, ter a convicção daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário para mim, traz satisfação. E aí sim, eu consigo viver de forma difícil, muitas vezes com problemas financeiros, com problemas de saúde, mas olhar para Cristo de uma maneira diferente. Olhar para Cristo tendo a esperança de viver algo sobrenatural um dia, nem que seja ali na consumação de todas as coisas. Então essa convicção é muito importante para nós. Nós precisamos viver uma vida de fato. Alegre-se com o noivo, porque ele já habita no meio de nós através do Espírito Santo. Você não está sozinho. Lembre-se, no momento de maior dificuldade da sua vida, seja qual for o problema e a dificuldade que você está vivendo, eu posso ter certeza, mesmo que a sua família te abandonar, mesmo que os seus amigos te abandonar, mesmo até que a igreja te abandonar, o Senhor está contigo. Isso não é o Guilherme que está falando, a palavra de Deus nos mostra, porque Ele estará conosco até a consumação de todas as coisas, através do Espírito Santo. Então creia nisso, viva essa alegria no Senhor, através do Evangelho de Cristo. 3. Rejeite o cristianismo de aparência. Rejeite o cristianismo de aparência. O Evangelho não cabe em velhos odres de legalismo, religiosidade,
vazia ou prática superficial, ele exige um coração regenerado. Lembre-se disso, não um evangelho de aparência. Próximo, viva, agora sim para nós em conjunto, viva o novo ministério com coração novo. Esse recomeço que nós estamos vivendo, ele não pode ser apenas mais um programa. Ele não pode ser um emendo, mais uma vez, na agenda da igreja. É uma oportunidade de Deus fazer algo novo em nós, como jovens, marcar uma geração. Esse ministério faz parte da visão dessa igreja, de ganhar essa cidade para Jesus. Vocês sabem disso. Ter uma célula em cada bairro dessa cidade. Ganharmos Jacareí. Você crê nisso, cara? De verdade, você tem convicção nisso? Porque eu tenho essa convicção. Um dos motivos que Thaís e eu viemos a essa igreja, exatamente da convicção de fazer algo novo, de viver algo novo, de viver coisas maiores em Cristo Jesus. É essa visão de avançar bairro a bairro, rua a rua, levando o evangelho de Jesus. E eu gostaria que você, assim como Deus tem trazido isso no meu coração, na vida dos nossos líderes e dos nossos pastores, que você também tivesse essa convicção. Esse ministério faz parte disso, meu irmão. Então, viva esse ministério com um coração novo, com uma mente nova, com uma mente renovada. Ah, Guilherme, ignora aquilo que eu já vivi? Não. Por favor, não ignore. Eu não ignoro aquilo que eu vivi. Eu vivi coisas extraordinárias naquilo que Deus colocou na minha mão. Como eu já disse aqui, eu não saí de lá por problemas. Foi um tempo que se acabou. Eu vivi coisas extraordinárias. E eu agradeço a Deus por aquilo que eu vivi. Mas agora é algo novo. É algo novo. Então eu deixo para trás aquilo que eu vivi. E eu olho para algo novo que o Senhor vai fazer através da minha vida, da minha esposa, das nossas vidas, do JP, da Valentine, de todos nós, desta igreja. Porque nós estamos debaixo de uma única visão. Eu queria que você tivesse a convicção disso. E por último, mas não menos importante, e agora é um convite que eu faço para a sua vida, e o JP, ele vai melhorar isso muito melhor do que eu. Assuma compromisso com o novo de Deus. Lembre-se disso. Assuma um novo compromisso com o novo de Deus, bem redundante. Não seja espectador daquilo que Deus está fazendo, mas parte ativa disso. Assim como o vinho novo precisa de odre novo, lembra da bolsinha do animal novo? Este novo ministério precisa de jovens com o coração rendido, dispostos a obedecer, se alegrar em Cristo e servir, corações de servos. Assim como Paulo, eu gosto muito como ele iniciava suas cartas. Eu, Paulo, escravo de Cristo, servo de Cristo. Que nós tenhamos esse coração também de servo, de ser o primeiro a servir e de ajudar. E eu olhava, não é para aquela frase especificamente, mas era para o logo da série Coisas Novas, se puderem colocar para mim de novo, isso. Eu olhava para aquilo essa semana, para cada repostagem, e quando eu estava também finalizando essa ministração, conferindo os slides, eu olhava para aquilo e meu coração se enchia de alegria. E às vezes a minha vontade era de chorar, de olhar para aquelas duas palavras ali e falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor está me incluindo em algo que o Senhor está fazendo. Eu não sou digno de nada, eu sou pecador pra caramba, talvez o maior que esteja aqui presente nesse lugar. Se um dia você tiver a oportunidade, vocês terão de conhecer a minha história de vida. Eu cresci num lar evangélico, mas eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha muitas dificuldades convicções de olhar para Deus e ver que Ele poderia fazer algo na minha vida. Eu fui crer em Cristo genuinamente, entregar minha vida aos 12 anos de idade. E ali o Senhor me mostrou como um Deus Pai genuinamente. E Ele passou a partir daquele momento a me incluir naquilo que Ele estava fazendo. Então Ele me salvou. Ele não precisava fazer mais nada na minha vida, gente. Ele me deu tudo. Ele me deu tudo.
mas Ele me incluiu naquilo que Ele estava fazendo. O microfone aqui, Ele me incluiu, e tem me incluído. E quando eu achava que, cara, acabou para mim o sentido ministerial com os jovens, o Senhor fala, não, eu ainda tenho coisas novas. Lembre-se disso, meu irmão. Em momentos que você achar, cara, não tem mais nada. Não tem, sabe quando espreme a laranja e não sai mais nada? Eu tinha esse sentimento. Cara, não tem mais nada do que sair de mim. Eu não tenho mais nada o que dar para alguém. O Senhor olhou para mim, mesmo não sendo merecedor, eu tenho coisas novas. E eu me sinto um privilegiado hoje de estar aqui com vocês. Eu nem sei quantas pessoas tem aqui, deve ter o quê? 50, 60? Não sei, talvez mais. Eu me sinto um privilegiado de estar aqui com vocês. Eu mal conheço vocês, mas eu quero dizer para vocês que eu amo vocês. E seja o que a gente for fazer daqui para frente, eu estou com vocês. Qualquer loucura que vocês inventar, desde que seja bíblico, né, e seja aprovado pela liderança, eu gosto de enfatizar sempre isso, eu vou estar lá. Eu não sou mais tão novinho, eu tenho filho, tenho 34 anos, mas eu ainda aguento fazer umas loucuras, e eu vou fazer com vocês. Até que o Senhor levante outros, e o Senhor me leve para outros horizontes dentro da casa. Ok, eu disse, eis-me aqui para o Senhor. Então aquilo que Ele fizer na minha vida, eu estou disposto. E eu gostaria de contar com os jovens que possam dizer a mesma coisa que eu. Eis-me aqui. Amém? Amém? Então é isso. Acho que eles podem ficar de pé, né? Eu vou orar. Não sei se vai cantar mais uma música. Eu estou aprendendo também, tá? Estou aprendendo aqui. Estou meio perdido, mas a gente vai acostumando. Feche seus olhos nesse momento. Pai querido, Pai amado, nesse momento, o meu coração só tem motivos para agradecer, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Pai, pela Tua bondade, Pai, e misericórdias que se renovam a cada manhã nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por esse ministério que tem recomeçado, Pai. Obrigado por tantas coisas novas que nós temos vivido num espaço tão curto de tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem quebrado paradigmas do meu coração. O Senhor tem renovado perspectivas na minha mente. Tem me tirado, Pai, de zonas de conforto. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada jovem aqui presente, Pai. Muito obrigado, Pai. Que essa noite, Pai, seja a primeira noite de muitas, Pai, onde nós sairemos daqui cada vez mais impactados, Pai, com a Tua presença, com a Tua palavra, com o Teu mover, Pai, com aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai, e com coisas novas, Pai, com corações ardentes, Pai, a levar o Teu evangelho, a anunciar boas novas, Pai, a viver, Pai, um evangelho genuíno, Pai, não um evangelho aparente, Pai, como nós, infelizmente, temos visto, Pai, no mundo, nas redes sociais, Pai. Não, Pai, nós queremos ser um povo, Pai, que proclama o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, aquele que veio ao mundo, nasceu, Pai, sofreu nessa terra, Pai, morreu numa cruz, mas ressuscitou e vive, Pai. Esse é o evangelho, essas são as boas novas que nós queremos anunciar, Pai, e impactar essa geração, Pai, através dessa mensagem. Espírito Santo, eu peço ao Senhor, Pai, usa os meus irmãos nessa igreja cada vez mais, Pai, nessa comunidade, Pai, usa cada um, Pai, levanta-os, Pai, traga ousadia, Pai, traga convicção em seus corações, Pai, daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Se há algum irmão aqui que porventura possa ter dúvida, Pai, e eu compreendo, humanamente eu compreendo, Senhor, mas eu creio num Deus que muda corações. Eu creio num Deus, Pai, que não há nada, Pai, que é impossível para o Senhor, Pai. Que o Senhor molde esse coração, Pai, que o Senhor transforme, Pai, e que Ele consiga ver, não com os olhos, Pai, humanos, Pai, mas com os Teus olhos, os olhos espirituais, Pai. É o que eu peço ao Senhor nesse momento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe a sua vida.